talento. Queridos, hoje nós vamos iniciar, para aqueles que estão nos visitando, estamos numa série longa, mas muito proveitosa na nossa igreja. Quantos têm sido abençoados com essa série? Se você não sabe do que eu estou falando, nós temos na nossa página do YouTube todas as mensagens dessa série, que é sobre a família de Deus, vivendo na igreja como família. E nós falamos durante o mês de setembro que para entrar na família de Deus, Deus nos criou como seres, humanos, mas ser parte da sua família você tem que entrar. Esse foi o assunto do mês de setembro, e nós falamos dos propósitos e os benefícios de ser parte da família de Deus. Depois nós entramos no mês de outubro falando sobre, terminando agora, no finalzinho do mês, como crescer na família de Deus. Uma vez que eu entrei na família de Deus, Deus espera que eu cresça, assim como uma criança nasce em uma família, assim como ela faz parte agora de uma família, é esperado dessa criança que ela cresça. E nós falamos durante o mês de outubro todo sobre como crescer na família de Deus. Agora no mês de dezembro, o último mês dessa série, depois nós vamos entrar no intervalo no mês de dezembro, nós vamos falar sobre como nós podemos agora, como parte da família de Deus, nascendo na família de Deus, crescendo na família, como nós poder servir uns aos outros na família de Deus. Mas antes de eu entrar no assunto de hoje, eu quero apresentar para vocês alguns ministros de Deus da nossa igreja. Muita gente nova chegando, e às vezes a gente fala aqui de cima, e as pessoas não conhecem os ministros que Deus tem nos dado nessa igreja. Então eu queria apresentar para vocês o primeiro ministro de Deus, esse jovem rapaz aí. Você bateu palma, mas muitos não conhecem, então deixa eu apresentar. Esse é o ministro de Deus, Hamilton. Onde é que está o senhor Hamilton? Ali, um dos ministros mais antigos da nossa igreja. Obrigado, irmão Hamilton. Mas, pastor, ele é ministro de Deus, o que ele faz? Bem, ele é responsável pelo café da igreja. Quando você chega na igreja e toma aquele cafezinho abençoado, ele está lá com o olho no peixe e no gato. Você bebe o café e ele fala, eu acho que eu tenho que fazer outro. Ele está ali te servindo, abençoando a igreja, fazendo diferença. E não só isso, todas as vezes que você chega na igreja e pega aí a ceia, come aquele pãozinho bem cortadinho, milimetricamente medido, irmãos. Guess, adivinha quem faz? Irmão Hamilton e irmã Doralice. Chegam cedo na igreja, se preocupa, se todos, pastor, olha, tem que sair, faltou isso, tem que comprar vinho, o copinho está acabando, se preocupa. Ele nos ajuda, servindo a Deus de forma maravilhosa. Para quem é mais antigo na igreja, irmão Hamilton servia na igreja de São José. Irmãos, e ai se você mexesse no estacionamento da igreja de São José. Quem é daquela época, sabe o que eu estou falando? O pastor Soares, Simone, o irmão Hamilton conseguia pôr num lugar que cabia 12, 15 carros, 40, 50, um milagre de Deus. E ele fazia de um jeitinho, apoia aqui, e aquela hora ele descobria quem era barbeiro, quem não sabia dirigir, você sai daí que eu coloco. E um cuidado e um zelo para que todos estivessem bem servidos na casa de Deus. Então eu quero apresentar para vocês um ministro de Deus que está servindo ao Senhor por muitos anos na nossa igreja. O segundo ministro que eu quero apresentar é esse ministro bonito. Humberto, eu me lembro quando ele chegou na igreja. Se está ruim aí, imagina, irmão, quando chegou. Oh, Jesus bom. Vai chegar a sua vez. Humberto é um servo do Senhor, que está servindo a Deus ali no som. Ninguém muitas vezes passa e não vê ele ali. Leva bronca minha, do pastor Fernando, de todo mundo. O som está alto, o som está baixo, o som está chiando, todo mundo reclama. Mas está ele lá servindo a Deus. Independente das críticas, independente dos elogios, independente de qualquer coisa. Ah, mas ele faz isso porque ele mora perto. Humberto, onde é que você mora? Castro Vale, irmãos. Sabe onde Judas perdeu a bota? Você passa lá e continua mais umas 3 léguas. Aí chega cedo, antes de todo mundo, e é um dos últimos a sair. Servo do Senhor. E nós te louvamos a Deus e agradecemos pela tua vida, Humberto. Quero apresentar um outro ministro de Deus agora,
melhor, ministra de Deus. Cadê ela, Ana Flávia? Ah, está aqui disfarçada de mãe agora. Ana Flávia serve ao Senhor nessa igreja junto com seu esposo como diaconisa. E eu quero que você entenda onde eu quero te levar hoje. Ana Flávia tem 2 filhos pequenos. Ana Flávia, eu acho que você mora lá pertinho onde o Judas perdeu a bota. Onde é que você mora? Castro Vale também. E você vem todo culto. Você estava aqui sexta-feira? Hã? Não. Ela me ligou dizendo, pastor, hoje não vai dar, mas me avisou que não podia estar aqui na sexta-feira. Mas serve ao Senhor, independente, que tem 2 filhos, mora longe, fiel ao Senhor, está aqui para te dar aquele sorriso, de se receber bem, como estão os outros irmãos hoje aí, te recebendo, mãe. Ministros do Senhor. Outra pessoa que eu quero apresentar hoje, e eu poderia ter escolhido qualquer um de vocês que estão servindo ao Senhor. Eu escolhi esses aleatoriamente, mas talvez muita gente não conhece essa ministra de Deus, mas se você conhece, faz um pouquinho de barulho. Irmã Narcisa. Ela é uma das que não para na hora do culto. E ela olha para mim e fala, não briga comigo. Eu estou resolvendo problemas. Eu estou cuidando para que as crianças estejam com o professor lá. Irmãos, a irmã Narcisa trabalha muito. Não só na igreja, ela trabalha mesmo, de verdade. Eu não quero constranger, mas eu sei que a irmã Narcisa limpa muitas casas por dia. E mesmo assim, mesmo diante de todas as dificuldades, é mãe, é esposa, a irmã Narcisa serve a essa igreja como ministra do Senhor. Irmãos, ela trabalha para levantar fundo, ela fica ligando para Raquel. Raquel, quanto nós já tem? Quanto que a igreja, o departamento infantil já levantou? Raquel, mais ou menos assim, ela já levantou quanto esse ano? Mais de 5 mil? Mais de 5 mil dólares? Raquel, muito. Ela trabalha duro e chama, convoca as mães, levanta, vamos fazer cantina. Por que ela faz isso? Porque o dinheiro é para ela, é para a igreja? Não. É para abençoar os seus filhos. É para que no final do ano ela possa levar os seus filhos num lugar como Sky High, é para que ela possa pagar para aqueles que não podem quando querem ir no campo. Ela se desdobra para abençoar as crianças dessa igreja. E muitas vezes, vamos aplaudir? Esses não são os ministros que as pessoas veem. Acham que os ministros somos nós, pastores. A gente só é a ponta do iceberg desse lindo projeto de Deus chamado igreja. E hoje nós vamos falar sobre isso. O tema da minha mensagem de hoje é esse. Vire para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você também é o ministro de Deus. Uau! Como assim, pastor? Será que eu sou mesmo? Com certeza. Você também é o ministro de Deus. Quem está na nossa igreja já há algum tempo sabe que a nossa igreja, nós temos uma frase que a gente repete constantemente, que é o propósito da nossa igreja. Por que a gente existe como igreja? E se você está na igreja já há algum tempo, sabe disso, se não, aqueles que estão chegando, eu quero que você leia comigo, bem alto, bem bonito. A Igreja Mensagem de Paz existe para compartilhar as boas novas de Cristo, adorar a Deus, crescer de acordo com a sua palavra, ter comunhão uns com os outros e servir aos outros. Interessante isso, porque a gente fala, e isso é interessante quando a gente tem uma reunião, e a gente pergunta assim, qual que é o propósito da nossa igreja? Eu sei que tem servir no meio, comunhão. E a gente tem que estar sempre repetindo isso, porque há pessoas novas chegando, e há também a importância de entendermos por que a gente existe como igreja. E eu coloquei ali de negrito, bem forte, que um dos propósitos, claro, é servir. A nossa igreja existe para servir. Então, se você é parte dessa igreja, você nasceu nessa igreja, você agora é membro dessa igreja, você está aqui crescendo nessa igreja, é esperado de você, porque essa igreja existe para que você possa servir também. Então, se você não está servindo em nenhuma área da igreja, significa que você ainda não entendeu por que você está aqui. E esse é o assunto que nós iremos cobrir durante esse mês de novembro. Eu espero te ajudar. Nosso propósito como pastores é aparelhar você, que você entenda onde é que Deus quer te usar e qual é a área que você pode servir. Então, a primeira pergunta para nós, por que nós cremos que
temos que servir uns aos outros. Pastor, o senhor está falando aí, tudo bem, por que eu tenho que servir? E deve ser a primeira pergunta que talvez você fez na sua cabeça. Eu tenho que servir? Tem vocês fazendo o trabalho, tem já esses irmãos abençoados que o senhor falou, por que eu tenho que servir? Eu tenho um texto projetado para você, está em 1 Pedro 4,10 na Bíblia Viva, e eu creio que esse texto responde muito bem essa pergunta. Por que você tem que servir? Diz aí o texto. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Preste atenção nisso. Deus deu a cada um de nós capacidades especiais. Estejam certos de que as estarem utilizando para que se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus. Uau! Então quer dizer que eu tenho que servir porque Deus me deu alguma coisa, Deus me deu, de acordo com essa palavra aí, capacidades especiais que está se esperando de mim que eu coloque elas ao serviço do meu irmão. Há uma tradução em inglês que eu gosto muito, e eu fiz uma tradução da tradução. Essa é uma tradução para o inglês, New Living Translation. E eu li essa tradução e falei assim, uau, porque quando eu busco um texto eu vejo várias traduções, inclusive no inglês. E eu traduzi do inglês para o português e ficaria mais ou menos assim se nós traduzirmos esse texto nessa tradução New Living Translation. Deus deu a cada um de vocês um presente de sua grande variedade de dons espirituais. Aí eu sublinhei isso. Use-os bem para servir uns aos outros. Ou seja, a primeira razão que eu sei por que nós temos que servir é porque Deus te deu alguma coisa. Você pode estar aí procurando, achando que você, usando um termo que não existe, mas eu inventei, um desdondado. Eu não tenho dom nenhum, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sei fazer nada. Tem, porque a palavra de Deus não pode mentir. E se a palavra de Deus diz que Deus te deu alguma capacidade especial, que Deus te deu dons espirituais, que Deus te deu alguma habilidade, a palavra de Deus é verdadeira. Seja um sorriso, seja a preparação de um café, seja guardar um estacionamento, seja o que for, Deus colocou em você algumas capacidades, algumas habilidades. E é esperado, de acordo com esse texto, que você os use bem, que você coloque ao serviço do seu irmão. Eu espero que no final dessa mensagem, a mensagem de Deus, não as minhas palavras, mas o poder da palavra de Deus, te constranja tanto, te mova tanto, que você saia aqui dizendo, eu preciso fazer algo para o Senhor e para a sua igreja. Amém? Que você possa sair daqui ciente que Deus espera que você sirva com os dons e talentos que Ele deu a você. Há uma passagem em Marcos, capítulo 10, verso 45, eu também tenho projetado, vai ter um momento que eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Mas Marcos 10, 45, como resposta também à pergunta que eu fiz, por que eu devo servir? Por que eu devo estar servindo? Bem, onde nós estamos aqui chama-se igreja. Quantos concordam com isso? Amém? Vamos usar esse termo para a gente entender. Que religião a gente pertence? Estão com medo de falar, irmãos? Não tem erro não tem pegadinha aqui não. Que religião? Cristianismo. Cristianismo por quê? Porque de acordo com Cristo, quem fundou então? Jesus, o Cristo, Jesus Cristo. Nós chamamos isso de cristianismo. Bem, se nós servimos a Deus no cristianismo, se nós cremos que esta instituição, que esta organização, que esta religião, vamos chamar assim, é algo que veio de Jesus, que é Cristo, o cristianismo, e a palavra de Deus nos afirma isso, eu fico até sem medo, até me questionando, será que eu estou no lugar certo? Porque olha o que a palavra de Deus diz, referindo-se a Jesus o Cristo, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para, e dar a sua vida em resgate de muitos. Preste atenção nisso. O fundador, aquele que instituiu aquilo que nós cremos ser o caminho de Deus para nos levar ao céu, de acordo com o que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, que é aquele que vive em nós através do Espírito Santo. Jesus, que está entre nós quando nós o adoramos. Jesus, que é o cabeça da igreja, diz: eu, o fundador, a cabeça, aquele que faz com que tudo aconteça, vim para servir. Guess what? É esperado que nós servimos também. Eu não tenho tempo de abrir, mas você pode ler depois em João capítulo 13, quando Jesus pega a toalha e os discípulos entram no cenáculo, pouco antes de Jesus morrer, pouco antes dele dar o tremendo discurso, aquela conversa íntima que ele tem com os seus discípulos. Era comum naquela época, quando as pessoas entravam, vindo daquelas ruas empoeiradas da Palestina, bem usando sandálias, né, quase que descalços, pés sujos. E naquela época não tinha mesa como a gente tem hoje, as pessoas se reclinavam em um tapete ou uma pequena mesa baixa, mas comia-se sentado, meio que deitado, e os pés geralmente ficavam do lado, eles ficavam meio que de bruço assim, meio de lado, e era muito constrangedor você sentar perto de alguém com o pé bem sujo, bem, né, judiado pelas estradas. Então sempre tinha um servo que ficava à porta, esperando que os convidados de uma festa ou de um banquete chegassem, e ele lavava os pés das pessoas que chegavam. Bem, naquele dia não tinha servo. E eu imagino a cara dos discípulos, olhando um para o outro, e você conhece a história, eles tinham mania de grandeza, diferente da gente, mas naquela época, as pessoas, elas queriam ser melhor que umas às outras. E eles chegam e ficam olhando assim, vamos ver quem é que vai se oferecer para lavar o pé. E eu imagino já Pedrão olhando para os pezão sujos dele, quero ver quem vai pôr a mão aqui, lavar esse pezinho, porque afinal de contas eu sou Pedro, eu sou aquele que Jesus diz, tu és a rocha. Eu fico imaginando João talvez pensando, bem, eu sou aquele que Jesus mais gosta, é bem esperado que eu não seja o escolhido. E todos os outros discutindo e pensando em si, quem vai ser? Irmão, daqui a pouco, para o constrangimento de todos, quem levanta? Jesus. Pega a toalha, como assim, se ele quisesse dar aquela tremenda lição, aquele tapa na cara mesmo, dizendo assim, será que vocês ainda não entenderam o que significa ser meu discípulo? E ele pega a toalha, ele pega a bacia e começa a lavar os pés uns dos outros. E Pedro, claro, como muitos de nós, bem mais atirado, falou, não, meu pé o senhor não lava. Que isso? O senhor é o mestre. Ele falou, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, Senhor, não lava só o pé, dá um banho geral. Pedro era abusado, irmãos. Pedro é igual a gente assim, então vai tudo, lava tudo, Senhor. E ele, Pedro, não precisa de lavar aquele que já está limpo pela palavra. E a história é linda, e eu acho lindo o que Jesus faz no final. Jesus, ele tinha uma técnica de ensinar com perguntas. Jesus fazia as pessoas pensar. E é muito interessante isso, porque o maior poder de Deus é o poder que a palavra opera em nossos corações, fazendo-nos refletir. Esse é o maior poder de Deus. Eu gosto do poder de Deus, do mover do Espírito, mas o maior poder de Deus é a palavra. Jesus disse no capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O poder que a palavra causa, o poder desses momentos, dessas frações de segundos que a gente reflete naquilo que Deus está falando. E Jesus perguntou para ele, vocês entendem o que eu acabei de fazer? E eles, Senhor, o Senhor é o mestre, o Senhor acaba de lavar os nossos pés. E ele diz, eu sendo mestre, fiz isso, faça o mesmo, uns para os outros. Porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, mas sim para servir. Isso muda todo o contexto, porque muitos acreditam que na igreja eles vêm para ser servidos. As pessoas hoje entram em igreja querendo, vamos ver o que essa igreja tem para me oferecer. E é muito comum isso, queridos. Amém, isso é uma atitude daquele que está visitando, daquele que ainda não é parte, mas nós estamos falando com a família de Deus, com o corpo de Cristo, com aqueles que são membros da igreja do Senhor. E como membros da igreja do Senhor, como discípulos do Senhor Jesus, por que nós temos que servir? Primeiro, porque nós recebemos algo de Deus. Diga comigo, eu recebi um presente do meu Senhor e é esperado que eu sirva ao meu irmão. Segundo, porque o meu Senhor também serviu e Ele deu o exemplo que nós devemos servir uns aos outros.
com os dons e talentos que Ele nos deu. Portanto, todos nós somos ministros de Deus. Se você se diz cristão, é indesculpável. Você não tem como ser um cristão e não se tornar um ministro. Não se tornar um ministro do Senhor. Bem, o que é um ministro? Porque quando a gente fala em ministro, a gente pensa numa corja que existe em um lugar do Brasil. Não é verdade? É os ministros. Como assim eu sou ministro? Eu não me comparo a nada com aquele, não tenho nada a ver com... Bem, é um mau entendimento da palavra. A palavra ministros na Bíblia, muitas vezes nós lemos ela e ela está escrito desta forma, não foi um erro meu de colocar com K, mas no grego é diáconos, de onde nós tiramos a nossa palavra diáconos. Nós apenas transliteramos a palavra no original grego, que é diáconos. O que significa diáconos? Diáconos é um servo, é um ministro, é alguém que está dispondo para servir os outros com seus dons e talentos, aquele que está lá. Essa palavra é muito usada também para a pessoa que servia, um garçom, que vinha com a sua habilidade servir à mesa. Essa era a ideia. Diáconos, servos, pessoas que estavam disponibilizando os seus dons e talentos para servir outros. E a palavra de Deus diz que nós somos diáconos. Eu falei que você iria abrir a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em Efésios agora 4:11. Eu não tenho projetado. Efésios 4:11. Eu sei que houve uma mudança de horário, na sua barriga agora são 15 para as 2. Não é verdade? Você está aí, pastor, até quando o senhor vai pregar? Calma, tem um almoço hoje fabuloso na igreja, um almoço para ajudar uma família. Você que não vai estar pensando em ir embora, você vai passar lá fazer uma doação, vai abençoar muito essa família. Eu quero que você apoie, você seja um servo, que você abençoe. Sabe aqueles $30 extra que você ganhou essa semana? Você vai abençoar. É para isso que Deus te deu. Agora você entendeu, a revelação chegou, né? Então, não tenha pressa, hoje tem almoço na igreja, mas eu sei que o seu estômago está aí, porque o meu hoje eu acordei às 6 da manhã, né? Como se fosse 7 já. Eu falei, oh Deus, ainda é 6 da manhã. Mas tudo bem. Bem, ministros, eu estava falando, Efésios 4, versos 11 em diante. Palavra muito conhecida que diz assim: Ele, referindo-se a Jesus, a Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bem, Deus designou determinadas pessoas com determinadas habilidades, talentos para a igreja. Deus deu a igreja, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O que ele queria com isso? Diz o texto, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quando sabe que essa palavra está se referindo àqueles que foram salvos em Cristo Jesus, diz amém. Está se referindo a nós. Deus deu pessoas com certas habilidades, certos talentos, certos chamados para aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar para quê? Para a obra do ministério, para o mover da igreja. Para que isso? Para a edificação do corpo. Preste atenção no que esse texto está dizendo. Os talentos que eu e você recebemos de Deus foram nos dados para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. A palavra edificação, muitas vezes, ela também é traduzida no Novo Testamento como consertar o que está quebrado. Era a palavra muitas vezes utilizada para remendar uma rede que foi rompida. Ou seja, a palavra, ela tinha mais de um sentido no original grego. Ou seja, então quando Deus deu à igreja pessoas com habilidades, pessoas com determinados talentos, para consertar o que está quebrado. Uau! Comecei a entender, pastor. O que mais? Diz também equipar o que está faltando. Essa palavra significa isso. Os dons e talentos que Deus deu a cada um de nós foi para equipar, para consertar o que está quebrado no outro, para equipar o que está faltando no outro. Irmãos, seja sincero, eu sei que é muito difícil assumir isso, mas você não tem todos os dons e talentos. Quando pode dizer amém? Ah, que decepção. Eu pensei que eu tinha.
Pensei que o mundo tenta mostrar que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos um dos outros. E que nós não temos tudo, nós precisamos dos dons e talentos que Deus distribuiu a cada um de vocês. A razão que nós somos tão diferentes é porque Deus sabe que nós precisamos dessa multidão de pessoas diferentes para fazer um corpo, que é a sua igreja. É com a diferença uns dos outros que a gente forma essa beleza chamada igreja. É com aquilo que eu não sei fazer e você sabe fazer que a gente pode fazer a obra de Deus. Então entenda que Deus deu a vocês determinados dons e talentos. Há uma pesquisa muito comum, eu aprendi, muito conhecida, não comum, muito conhecida no meio acadêmico, que diz que 20% das pessoas fazem 80% do trabalho nas igrejas. Quantos já ouviram isso antes? E quantos sabem que isso é verdade? Diga-se de passagem que isto é uma estimativa bem otimista. A verdade é que em algumas igrejas 10% faz o trabalho que 90% das pessoas não fazem. Isso precisa mudar. Quantos podem dizer amém? Isso precisa mudar imediatamente. Equipar, melhorar a igreja é o meu trabalho, é o seu trabalho. Quantos já ouviram a seguinte frase? A minha igreja tem um problema sério nessa área, preciso mudar, isso não está bom. Quantos já ouviram? Quantos já falaram isso, tem coragem de dizer, eu já falei isso? A pergunta que eu faço para essas pessoas é, está você fazendo alguma coisa para melhorar a vida da sua igreja? Está você fazendo alguma coisa para fazer com que a igreja do Senhor seja melhor? Se não, perdoe-me com todo respeito, você não tem o direito de falar nada. Amém? Só quem foi que falou amém? Deixa eu pegar o seu nome e pagar seu almoço hoje. Porque o resto ficou constrangido com isso. De vez em quando, como pastor, eu sei que fala coisas que você fica chateado, mas me receba como um mensageiro de Deus. Não fica com raiva de mim, não. Amém? Depois a gente toma um café junto, você faz um pão de queijo. Mas sério, nós temos mania de criticar sem ser participante. Irmãos, nós não estamos aqui, a ideia, desculpe de novo usar essa ilustração e as mulheres me perdoem mais. Tem um monte de perna de pau aqui que não joga nada de futebol. Mas quando o time dele do coração está jogando, quando a seleção está... Fica aí, sai daí, fica para a direita. Você não entende nada de futebol. E você está dando palpite. Não, é só fazer isso, cortar pela esquerda, jogar por cima. Põe a bola no seu pé. Entra em campo. É meio campo, você perdeu o pulmão. Você não consegue atravessar o campo da grande área para o escanteio, correndo. Sabe nem o que é isso, alguns, né? Mas fala e critica e acha que isso e aquilo. Respeite quem está fazendo isso e dedicando. Porque ele ganha milhões de dinheiro para isso. Bem, você não está ganhando milhões de dinheiro, não está aí ficando rico com isso, porque não é seu dom e talento, senão você estava ganhando. Você estava lá também. Então, respeite quem faz e não critica. Fala, uau, eles devem saber o que estão fazendo. Eu sei que alguns entrou no ouvido e saiu no outro. Você vai continuar criticando, eu sei disso. Mas na igreja não é assim. Na igreja, junte-se ao time. Entre, vista a camisa e venha fazer a diferença com os dons e talentos que Deus te deu. Porque Deus deu a cada um de nós dons e talentos. De acordo com esse texto, perdoe-me ser tão direto também, mas de acordo com esse texto de Efésios 4, de acordo com esse texto, os pastores, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, são os preparadores. São os treinadores. Não é esperado que um técnico entre em campo e jogue o jogo. É esperado que ele veja onde está acontecendo as falhas e corrija as falhas e que os jogadores façam a diferença. Os pastores, os mestres, estão aqui para ver o jogo. E falar assim, olha, é melhor que você faça assim. É melhor que você haja assim. Olha, se você se adiantar aqui, vai ser um pouquinho melhor. Porque Deus deu a essas pessoas determinados talentos. Não é que um é melhor que o outro, são apenas posições diferentes. Quantos já viram, eu vou usar mais uma vez o futebol, jogadores de futebol que se tornaram técnicos de futebol? Quantos já viram? Homens aí, mulher, me ajuda a pregar. Alguns viram um fracasso. Sério, um fracasso. Porque ele acha, porque ele sabia jogar futebol, ele pode se tornar técnico. E muitas vezes não dá certo.
Mas outros encontram até mesmo, como técnicos, muito melhores resultados que encontraram como jogadores. E outros nunca foram jogadores e são excelentes técnicos. Porque tem a ver com os dons e talentos que cada um recebeu e o que pode desenvolver. Eu espero que um dia você que está me assistindo, você que está me ouvindo, possa se tornar um técnico, um preparador da casa do Senhor. Possa pagar o preço, mas tem um preço, amém? Não existe a pílula, vem no final do culto, pastor, ora por mim que um dia eu quero ser pastor. Então entra no seminário, vai estudar, vai pagar o preço, vai ler a Bíblia, e Deus vai te levantar. Mas não tem esse negócio de mágica. Pílula. Me dá uma pílula aí, pastor. Não tem isso. Tudo é custo, é treinamento e propósito. Filipenses capítulo 2, eu tenho agora projetado para você versos 5 a 7. Diz o seguinte: seja a atitude de vocês, de quem? Nossa, da igreja, dos servos do Senhor, a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser, diga comigo, bem alto, vindo a ser, ele era o quê? Ele era o quê? Não, ele era antes o quê? Deus, e se tornou servo. Irmãos, a distância dessas duas coisas é enorme. Quando a gente lê isso rapidamente, a gente não se dá conta do que esse texto está dizendo. Mas essa palavra aí também é uma palavra muito forte, porque o que significa servo? A palavra no grego, e eu vou gastar todo o meu grego hoje, é dolos. Eu fui estudar, eu falei, Senhor, me ajuda a entender isso aqui. Dolos. De onde nós tiramos uma palavra que a gente não gosta muito porque não faz parte do nosso contexto hoje, não faz parte, quando fez parte da nossa história foi de uma forma muito negativa. E a palavra, alguém sabe? Escravo. De Deus a escravo, essa é a palavra. Dolos. Ele, sendo Deus, não achou que isso era algo que ele deveria se apegar-se. Mas ele abriu mão disso para se tornar não somente servo, como a gente está ouvindo, mas um escravo. E como eu disse, eu sei que é uma palavra forte e difícil às vezes, mas como assim Deus quer que eu me torne escravo um do outro? Existe um tipo de escravo, e esse é o escravo que a palavra quer nos encorajar a se tornar. A palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado. Quantos foram escravos do pecado e hoje estão libertos? Pode dar um glória a Deus. Nós éramos escravos, irmãos, do pecado, condenados à morte, sem nenhuma opção de vida. Mas um dia Jesus nos libertou. Jesus pagou o preço por nós e nos trouxe o quê? A liberdade. Existia um tipo de escravo naquela época, que a Bíblia foi escrito, que não era somente dos dias de Jesus, era muito mais antigo, começou lá atrás no Velho Testamento, em Deuteronômio se fala sobre isso, que era um escravo voluntário. Quantos já ouviram falar sobre isso? O escravo voluntário. Que era aquele escravo que, por amor ao seu senhor, que o havia comprado, que o havia resgatado, que o havia libertado. Na cultura judaica, não era permitido a escravidão eterna. A pessoa se tornava escrava por diferentes razões. Eu fiz um estudo há poucos dias sobre isso e bem diferente do que foi contextualizado recentemente no mundo. Não era por cor, não era por raça. Às vezes a pessoa se colocava como escrava por dívida. E ela não tinha condições de pagar suas dívidas, ela se vendia a alguém, falou assim, você assume as minhas dívidas e eu trabalho para vocês por 7 anos. Porque existia na cultura da judaica que depois de 7 anos a pessoa tinha que ser libertada. E até mesmo os escravos comprados por um período maior, que não era esse tipo de escravo, no jubileu, eles tinham alforria. Eles eram libertos completamente. Mas alguns escravos amavam tanto do seu senhor, e é isso que eu quero chamar a atenção, que eles diziam o seguinte, eu quero me tornar seu escravo para sempre. Porque o meu amor por ti é tão grande, a minha gratidão por ti é tão grande, que eu não quero me desapegar ao Senhor. Então eles iam diante de uma autoridade, e vai chocar alguns o que era feito, mas eu tenho que ensinar. E ele falava assim, olha, eu quero me tornar servo, escravo dele para sempre. E você tem certeza disso? Tenho. Então nós vamos te dar uma marca. Aí colocava a orelha dele assim, esticava, assim, alguns ia ser fácil, porque tem umas orelhinhas assim, bem, né? Aí colocava a orelha na porta assim, e fechava a porta. Uau, dói, né?
Aí marcava, cortava-se a orelha. E esse escravo se tornava marcado para sempre, como pertencendo ao seu senhor. Isso é forte, mas serve de ilustração para nós. Nós que dizemos servos do Senhor Jesus, você tem que carregar uma marca física em você, que determina diante de todos que você é do Senhor Jesus. Que as pessoas não tenham dúvida quando olhar para você, vai dizer para você, esse cara, essa mulher, verdadeiramente, olha o que ela fez por causa do amor dela por Cristo. Amém? E as pessoas olharem para você e identificar em você um servo, um escravo do Senhor. No inglês tem um termo muito forte que diz sold out. Totalmente vendidos para Jesus. Ele pertence a Jesus, ela pertence a Jesus. Nós somos servos do Senhor. Quantos podem dizer amém? Existe uma diferença muito grande de servos, e com isso eu vou concluir, e voluntários. Porque, e ontem eu falei com uma pessoa rápida na igreja, acho que foi a André, acho que foi a única que veio ontem, a gente convidou a igreja para participar do evento que tivemos ontem, Teen Challenge, embora não era da nossa igreja. Lindo evento, lindo, lindo, lindo. 200 pessoas mais ou menos aqui ontem. A gente saiu mais ou menos umas 10 e pouco da noite. Não sei, pastor, se você assistiu, assustou, né? 10h30. A gente saiu daqui ontem, muito tarde, limpando, deixando a igreja preparada para vocês hoje de manhã, que nem viu o que aconteceu. A igreja hoje chegou, está limpinha, preparada, cheirosa. Mas nós tivemos um evento lindo aqui ontem. E um momento eu falei com o André, André, bonito demais, né? Ver esses irmãos que estão aqui trabalhando, todos voluntários. Não, servos. Porque Deus não trabalha com voluntários. Deus nos chamou voluntários. A gente tem que mudar esse termo. Nós somos servos do Senhor Jesus. Bem, por que o senhor está falando isso, pastor? Eu sou voluntário na igreja. Bem, depois de eu te explicar para você, talvez você nunca mais vai se identificar como voluntário. Eu descobri uma pesquisa que foi feita sobre voluntários e fizeram a seguinte pergunta. Quando se pensa em voluntário, o que te vem à mente? As pessoas disseram, bem, é uma pessoa com tempo extra para dedicar, para ajudar aos outros. Bem, se isso for verdade, Ana Flávia, parabéns, você está com muito tempo, né, para dedicar aos outros, você é uma tremenda voluntária. Segundo, uma pessoa que trabalha de graça. Bem, aí a gente fica assim, bem, é verdade, receber aqui, né, nada, mas na eternidade tem o nosso galardão, amém? Terceiro, o que mais você pensa quando se pensa em voluntário? A pessoa diz, uma pessoa boa que não pensa apenas em si. Eu quero ser um voluntário, esse negócio é bacana. E foram feitas várias perguntas, o que vocês acham que é um voluntário? E tem várias outras coisas, eu só separei algumas. Depois se perguntou nessa mesma pesquisa, diga-me algo negativo sobre o voluntário ou a voluntária. Bem, as pessoas disseram, eles tendem a pensar, bem, isso é somente um trabalho voluntário, portanto, fácil de ser deixado de lado. Segundo, então, portanto, falta de compromisso. Segundo, eles se veem como pessoas temporárias, ou seja, nada de compromisso a longo prazo. Estou aqui para preencher um buraco, estou aqui só, é porque é Natal, me contrataram para vender nessa loja, eu sou voluntário. Eu estou aqui temporariamente. Terceiro, eles não trabalham bem com outros, ou seja, não são bons para trabalhar em grupo. Ou seja, causam problemas com facilidades em equipe. E por último, eles carecem de elogios. Você trabalhar com voluntários, se você não elogiar um voluntário, você perde o voluntário, você perde o amigo, você perde o irmão, você corre um risco de levar um tiro. Fica bravo, fui lá, fiz tudo aquilo, nem falou obrigado. Nem me ligaram. Quantos sabem o que eu estou falando? Essa é a mente do voluntário. Isso é o que o voluntário pensa. Em resumo, o problema de um voluntário é que o foco é sempre a pessoa. Ou seja, eu estou doando o meu tempo, eu estou me dedicando a isso, eu preciso ser reconhecido, ninguém valoriza o que eu estou fazendo. O eu se torna o centro. É por isso que eu creio que Deus não pode trabalhar com voluntário. Porque o eu morreu na cruz. Eu disse, o eu morreu na cruz. Se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Diariamente. O que importa, então, quando a pessoa é voluntário, não é para quem ela está fazendo, e sim o eu.
O voluntário não pensa em para quem ele está fazendo. Ele pensa em si. O discípulo, o servo é diferente. O servo tem uma mentalidade totalmente diferente. Eu coloquei, ele não está comprometido temporariamente. Quantos podem dizer amém? Eu não estou fazendo isso temporariamente. Irmão Hamilton, obrigado pelo seu trabalho, que é fiel por anos na igreja. Independente se falo, se está amargo, se está ralo, se está quente, se está frio, se está pouco, se está cheio, o Senhor continua fazendo. Amém, porque o Senhor é voluntário. Eles não estão doando o seu tempo, porque estão sobrando tempo. Humberto, obrigado, porque eu sei que a sua vida é corrida. Eu sei que você tem muito para fazer, mas ainda está servindo ao Senhor, porque não está lhe sobrando tempo para fazer o que você faz. Terceiro, eles não trabalham de graça, pois sabem que a sua recompensa está no Senhor. Narcisa, você é milionária no céu. Você não sabia disso, né? Mas no céu a sua mansão é enorme. Porque nós estamos trabalhando de graça. E eles trabalham melhor em equipe. Ana Flávia, parabéns, porque eu sei que você sabe trabalhar em equipe. É muito diferente de um servo, de um voluntário. Como eu disse, eu poderia ter usado vários de vocês aqui, que eu sei que muitos de vocês são servos. Mas muitos de nós precisamos de mudar a nossa mentalidade. Você pode dizer amém? Uma, porque eu preciso parar de só querer receber, me tornar servo. E quando me tornar servo, não ter a mentalidade de voluntário. Ter uma mentalidade de servo do Senhor. Conclusão dessa mensagem, daí 5 minutinhos que eu termino. O que nós aprendemos hoje? Por que cremos que temos que servir ao Senhor? E nós aprendemos que temos que servir porque recebemos de Deus algo e o nosso Senhor também serviu. Quantos podem dizer amém? Segundo, nós aprendemos que todos nós somos ministros. Todos. Ninguém aqui